E se o despertar, esse processo tão idealizado de expansão e de luz, primeiro afastasse antes de realmente integrar? E se o primeiro passo em direção a uma nova consciência não for um abraço caloroso do universo, mas sim um empurrão para a solidão, um convite para um deserto interior que precisamos atravessar sozinhos? Esta é uma verdade raramente dita sobre a jornada espiritual. O início pode ser incrivelmente solitário. É um paradoxo desconcertante. No momento em que você começa a se sentir mais conectado com algo maior, mais profundo e mais verdadeiro, você pode, simultaneamente, sentir-se mais desconectado do que nunca das pessoas e do mundo que sempre conheceu. É como aprender uma nova língua que ninguém ao seu redor entende. Você vê cores que os outros não veem, ouve uma música que para eles é silêncio. Essa dissonância inicial é a primeira grande prova do caminho. Muita gente se assusta, e com razão, quando a cortina da antiga realidade se rasga. O despertar não chega com um manual de instruções. Ele chega como um terremoto silencioso que abala as fundações da sua identidade. E o primeiro sintoma, quase universal, é um profundo e avassalador sentimento de isolamento. De repente, os seus interesses mudam. As paixões que antes moviam os seus dias, os hobbies que partilhava com os amigos, perdem a cor, parecem superficiais, vazios de significado. Você anseia por profundidade, por conversas que toquem a alma, mas encontra-se rodeado por trivialidades. As conversas que antes o divertiam, as fofocas, as discussões sobre o cotidiano já não fazem o menor sentido. Parecem ruído, uma distração do silêncio eloquente que começou a crescer dentro de si. Você tenta participar, mas as palavras parecem ocas e um sentimento de alienação instala-se. E os ambientes antes familiares, os lugares que você chamava de lar ou de refúgio, agora parecem estranhos, quase hostis. A sala de estar da sua casa, o seu bar preferido, o escritório onde passa os dias. A energia desses locais parece densa, sufocante. Você sente-se como um ator numa peça errada, um estranho na sua própria vida. Este afastamento não é uma escolha consciente, mas uma consequência inevitável da sua vibração interna a mudar. Você está a recalibrar-se para uma nova frequência. E o mundo antigo simplesmente já não ressoa consigo. É um período de luto, um adeus silencioso a uma versão de si mesmo e a uma realidade que, embora talvez limitadora, era confortável e conhecida. É preciso coragem para não recuar, para não tentar forçar-se a caber de novo nas velhas caixas. É preciso fé para confiar que este vazio não é o fim, mas sim o espaço necessário para que o novo possa finalmente nascer. Este isolamento é a crisálida, e é dentro dela, na quietude e na aparente solidão, que as suas asas estão a ser formadas. O que você está sentindo, essa estranheza, esse deslocamento sutil do mundo que antes conhecia como seu, tem um nome, mas é preciso cuidado ao nomeá-lo. Muitos se apressam em julgar, em rotular. Eles podem dizer que é uma forma de arrogância, um distanciamento forçado. Mas, na verdade, isso não é ego espiritual. É algo muito mais profundo, mais genuíno e, por vezes, mais doloroso. É transição de consciência. O ego espiritual se mascara de sabedoria, mas sua essência é a separação. Ele se alimenta da ideia de ser mais evoluído, de ter alcançado um patamar que os outros não alcançaram. Ele cria hierarquias, julga o caminho alheio e se deleita com um sentimento de superioridade disfarçado de compaixão. É um ego que veste roupas de linho, cita mestres ancestrais e medita em público, mas que, no fundo, continua buscando validação e poder, só que em uma nova arena, a da espiritualidade. Ele diz, eu entendi,
enquanto a verdadeira consciência sussurra: eu estou aprendendo. A transição de consciência, por outro lado, é um processo de desnudamento. Não há glória nela, apenas vulnerabilidade. É o reconhecimento humilde de que as velhas respostas já não servem, de que os velhos mapas não levam a lugar nenhum. Não é sobre se sentir superior, mas sim sobre se sentir radicalmente diferente, como se a frequência da sua própria alma tivesse mudado de estação, e agora você ouve uma música que mais ninguém parece escutar. É um chamado interno, silencioso e implacável, que o convida a abandonar as certezas confortáveis em troca de uma verdade que ainda está se revelando, pedaço por pedaço. É um processo de dissolução, não de construção. E é por isso que quando você começa a ver diferente, não consegue mais se encaixar automaticamente nos mesmos padrões. As conversas de antes parecem superficiais. Os objetivos que antes o moviam perdem o brilho. As certezas do grupo soam como um eco distante. Não é uma escolha consciente de se afastar. É uma consequência inevitável de uma mudança interna. Você tenta participar, sorrir nos momentos certos, concordar com as velhas ideias, mas algo dentro de você resiste. É como tentar usar uma roupa que não lhe serve mais. Ela aperta, incomoda, restringe seus movimentos. Você não se tornou melhor que os outros. Você apenas se tornou diferente de quem era. Este é o espaço liminar, o corredor entre duas salas. O velho ainda não caiu totalmente. Suas sombras persistem. Hábitos antigos ressurgem. Medos familiares batem à porta e a nostalgia de uma simplicidade perdida pode ser avassaladora. Você ainda se pega reagindo de maneiras que não condizem com sua nova percepção, e a culpa pode ser uma companheira constante. A estrutura do seu antigo eu ainda está de pé, mas suas fundações estão rachadas, prontas para ruir. Ao mesmo tempo, o novo ainda não se formou. É uma promessa no horizonte, uma semente sob a terra. Você sente seu potencial, vislumbra suas possibilidades, mas ainda não consegue lhe dar uma forma concreta, um nome, uma identidade. É um estado de pura potencialidade, o que pode ser tão assustador quanto libertador. Viver nesse entre é o verdadeiro desafio da transformação. É aprender a ter paciência com o processo, a confiar na desintegração e a encontrar paz no vazio, sabendo que é neste solo fértil do desconhecido que a sua nova consciência está, silenciosamente, criando raízes. Esse espaço entre mundos é solitário. É um lugar que não se encontra em mapas, um território da alma que se revela apenas após uma profunda transformação. É o silêncio que se segue ao ruído de uma vida que já não nos serve, o vazio que precede a criação de uma nova realidade. Aqui, as vozes do mundo exterior se tornam distantes, meros ecos de uma frequência que já não sintonizamos. A companhia a que estávamos habituados parece falar uma língua estrangeira, e os caminhos que antes percorríamos com segurança agora parecem estranhos e sem destino. Sentimos-nos como um viajante entre duas estações, tendo deixado uma para trás, mas sem ainda ter chegado à próxima. A solidão aqui não é uma ausência de pessoas, mas uma ausência de ressonância. É a sensação de ser um fantasma na própria vida, observando tudo de uma perspectiva elevada, mas sem conseguir tocar ou ser tocado da mesma forma. Este é o casulo, o deserto, o grande vazio. E, no seu coração, ele é profundamente solitário. Mas o isolamento não é o destino. É crucial compreender esta verdade, gravá-la no âmago do ser para que o desespero não crie raízes. Este período não é uma punição, nem um exílio permanente. É uma escolha da alma, um retiro estratégico. Pense nele como o inverno da natureza,
uma fase de recolhimento aparente, onde a vida se retrai para o interior, para as raízes, acumulando a energia necessária para a explosão de vida que virá na primavera. Este isolamento é um ato de amor próprio, um gesto de proteção para a sensibilidade recém-exposta que acompanha qualquer despertar genuíno. É a construção de uma fortaleza interior, não para se esconder do mundo para sempre, mas para se curar e fortalecer em segurança, longe do julgamento e das projeções alheias. O destino final nunca é a separação. O destino é a comunhão, mas uma comunhão que nasce de um lugar de inteireza e não de carência. Este isolamento é a ponte sagrada para essa inteireza. É uma pausa necessária. Um tempo para reorganizar valores, integrar o que foi visto e amadurecer a consciência. Nesta quietude, temos a oportunidade de fazer um inventário da alma. Questionamos as verdades que nos foram impostas, os sonhos que não eram nossos, as máscaras que usávamos por hábito ou por medo. É o momento de peneirar as experiências, de separar o que nos nutre do que nos drena. Integrar o que foi visto significa revisitar as revelações, por vezes dolorosas, que nos trouxeram até aqui. Significa aceitar as sombras que descobrimos em nós e no mundo, não com resignação, mas com a sabedoria de quem entende que a luz precisa da escuridão para ser definida. Amadurecer a consciência é o processo alquímico de transformar o chumbo do sofrimento no ouro da compreensão. É aprender a observar os próprios pensamentos e emoções sem se identificar com eles, tornando-se o céu vasto que contém as nuvens passageiras, em vez de ser a própria nuvem. Sem essa fase, o despertar vira fuga ou superioridade. Se saltamos este interlúdio sagrado, corremos o risco de cair em duas grandes armadilhas. A primeira é a fuga, usar a espiritualidade como um escape da complexidade e dos desafios da vida humana. É flutuar em conceitos etéreos sem nunca os aterrar na realidade do dia-a-dia, criando um bypass espiritual que ignora feridas emocionais, responsabilidades e a beleza imperfeita de ser humano. A segunda armadilha é a da superioridade. Aquele que adquire conhecimento sem a humildade forjada na solidão pode desenvolver um ego espiritual. Começa a ver-se como mais evoluído, mais desperto que os outros, criando uma nova forma de separação, mais subtil e perigosa que a anterior. Julga o caminho dos outros, sente-se incompreendido e especial, transformando o que deveria ser uma ferramenta de união numa arma de segregação. O verdadeiro despertar não nos eleva acima dos outros. Ele nos aprofunda na compaixão por todos. E essa profundidade só é alcançada na quietude do entre-mundos. Depois do isolamento vem a integração. Este é o regresso do herói da sua jornada interior. A integração não é um evento único, mas um processo contínuo e gradual. É o momento em que as portas da fortaleza interior se abrem, não por fraqueza, mas por uma força renovada. É quando começamos a tecer a sabedoria adquirida na solidão no tecido da nossa vida cotidiana. É testar a nossa paz interior no meio do trânsito, a nossa compaixão numa conversa difícil, a nossa presença ao lavar a louça. A integração é a dança entre o ser e o fazer, entre o silêncio do mosteiro interior e o ruído da praça pública. É a prova de que a transformação foi real, de que não foi apenas uma bela teoria ou uma experiência transcendental passageira. É a encarnação da nossa verdade mais profunda. Você volta ao mundo, mas diferente, mais presente, mais inteiro. A sua presença torna-se a sua maior dádiva. Você já não está no mundo à procura de algo que lhe falta, mas sim para partilhar a plenitude que encontrou dentro de si. A sua escuta é mais profunda, o seu olhar é mais compassivo,
as suas palavras carregam o peso da autenticidade. Ser mais presente é estar aqui, agora, com todos os sentidos abertos, sem a ansiedade do futuro ou o peso do passado. É encontrar o sagrado no ordinário. Ser mais inteiro é ter acolhido as suas partes fragmentadas, a sua luz e a sua sombra, o seu masculino e o seu feminino, o seu humano e o seu divino. Você já não é uma casa dividida. Você é um lar para si mesmo. E a partir desse lar, a sua existência torna-se sem esforço um farol para os outros. Não porque lhes diz o caminho, but because you are the living proof that a path exists. You return not as you were, but as you were always meant to be. O despertar não te separa das pessoas. Ele te separa dos automatismos. E quando a integração acontece, você não se isola mais. Você se relaciona com mais consciência,